Olá, boa tarde. Nós estamos abrindo aqui mais uma edição do nosso painel regional Debates, sempre de segunda a sexta, com você a partir da 1h30 da tarde. Discussões e debates importantes sobre o crescimento e desenvolvimento da Baixada Santista, com as participações de personalidades aqui da região e do Brasil, passando aqui pelas nossas bancadas e, claro, junto com você, tentando esclarecer aí as dúvidas e os principais problemas aqui que nós temos na região e no país também, não é? Programa sempre ao vivo de segunda a sexta, 1h30 da tarde, com a reprise às 20 horas, às 8 da noite. E às 10 da noite, 22 horas, segue o painel regional, também com entrevistas e discussões importantes sobre a Baixada Santista e sobre os temas nacionais também. Nessa edição, a gente vai discutir muito o mercado imobiliário, o que anda acontecendo importante nessa área aqui em Santos e na região metropolitana. Com prazer recebendo aqui o consultor imobiliário, administrador de empresas, César Abdurraqui Antelo. César Abdurraqui Antelo. Falei certo, né? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Edgar. É um prazer estar aqui presente no painel regional e o que puder ajudar, as tuas ordens. Muito bem. Participa com a gente mais uma vez o Uriel Vilas Boas, advogado, jornalista e que mais uma vez colabora com a gente. Tudo bem, Uriel? Boa tarde, Edgar. Tudo bem? Boa tarde, senhores telespectadores. Estamos aí. E o nosso Heraldo José dos Santos, companheiro jornalista também, mais uma vez participa com a gente aqui do painel Debates. Tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Edgar Buturão? Boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores e também ao César e ao Uriel aqui que formam a bancada. Muito bem, você que está aí do outro lado, já tem na tela o nosso telefone para participar conosco diariamente, como você está sempre acostumado, né? Entrar em contato conosco, opinar a respeito dos temas que a gente coloca em discussão e questionar aqui os nossos convidados, né, a respeito dos assuntos importantes que estão em debate, não é? Você pode também pelo Facebook participar e compartilhar com a gente aqui, facebook.com/painel regional, além de tudo acompanhar em tempo real pelo site da TV Santa Cecília, o que se discute, o que se debate aqui ao longo do programa. Você acessa lá o Santa Portal, clica no ícone painel regional e confere o que a gente está discutindo e debatendo aqui ao longo do programa. Depois do painel Debates encerrado, não é? Você pode acompanhar no YouTube, rever o programa, rever os melhores momentos, o programa fica disponibilizado para você. Você acessa o YouTube, tá certo? E acompanha os melhores momentos ou aquilo que você achar de mais importante da edição desta terça-feira do painel Debates. Só repetindo, confirmando o telefone para você entrar em contato com a gente aqui, 3017 9110. Como a gente faz diariamente, não é? Destaque para os nossos parceiros aqui do dia a dia, né? Nessa câmera lateral aqui, agora para focar aqui a edição desta terça-feira do DL, o Diário do Litoral, que traz a manchete: MP vai apurar uso da cor roxa em bens públicos. Tá certo? Cobrindo a manchete, inquérito civil pode levar à suspensão dos direitos políticos do prefeito Billy, não é? Claro que então essa história de pintar os próprios públicos de roxo tem a ver, claro, com a administração da cidade de São Vicente. A gente passa aqui ao nosso convidado, né, o César Abdurraqui Antelo, passando a sequência lá para o Uriel Vilas Boas, também na ponta para o Heraldo, né, mais essa edição do jornal Diário do Litoral. Bom, vamos falar em questões que envolvem o mercado imobiliário, né? A gente teve aí um boom imobiliário, os empresários temem em dizer que não foi boom, que o termo está exagerado, está mal colocado. Na verdade, tivemos aí um crescimento muito significativo aqui da indústria imobiliária, a construção civil em Santos, região metropolitana, né? Especialmente aqui na cidade de Santos, né? Isso de uns 6, 7 anos para cá. E qual é a avaliação que se pode fazer hoje a respeito desse mercado aqui na cidade, para a gente começar a conversar um pouco sobre esse tema importante, César? A avaliação é que Santos está ficando uma cidade para poucos. Não existe, na minha humilde opinião, uma política habitacional que possa ser desenvolvida e que atinja a grande maioria dos filhos de santistas, porque, não sei se vocês perceberam, Edgar, companheiros da mesa, a consulta no site do IBGE, lá na década de 80, Santos tinha uma população próximo de 500 mil pessoas, 480, 490 mil pessoas, mais ou menos. E hoje nós temos aí algo em torno de 417 mil. Já há cerca de 20 anos que a gente tem essa variável, 420, 422, 417, né? O grande detalhe
é que lá atrás, dos 480 mil mais ou menos, na década de 80, nós tínhamos aí cerca de 10 a 12% de aposentados. E hoje nós temos cerca de 34% de aposentados. Na minha ótica, mostra duas situações tranquilas. Eu não sou dono da verdade, mas primeiro, o jovem está indo embora. Por que está indo embora? Porque não tem geração de emprego para o jovem, uma geração de emprego real, onde tenha condições do jovem poder se estabelecer e seguir uma carreira. E segundo, a moradia na nossa cidade está ficando muito cara. Está fora não está proporcional, na minha ótica, o preço do metro quadrado aqui, para venda, com o preço do metro quadrado de cidades, aqui da própria região metropolitana. Tem muita gente hoje da classe média que está indo morar em outras cidades, como Praia Grande, e vindo trabalhar em Santos, para poder morar com mais dignidade. As famílias estão crescendo e não comportam. Hoje um apartamento novo, aí nós estamos falando em cerca de 10 a 12 mil reais um metro quadrado. Em que regiões da cidade? Regiões que são consideradas regiões... Orla da praia? 2 até 3 quadras da praia. Se você pegar, por exemplo, Epitácio para dentro, Boqueirão, Imbaré, Ponta da Praia. E outra coisa, eu não vejo, viu, Edgar, com bons olhos, a forma como está se disciplinando essas construções. A infraestrutura viária, a infraestrutura da própria cidade, é que agora nós não estamos sentindo, porque tem muitas unidades estão fechadas ainda, estão a serem negociadas. Mas daqui a 10, 15 anos, naturalmente isso vai estar sendo ocupado. Só fazer uma conta simples. Se você lança um prédio, algumas torres aí, com cerca de 100 apartamentos, a 3 vagas por apartamento, você está colocando 300 carros. O adensamento disso, daqui a pouco você tem que ter uma CT dentro da garagem, para coordenar a entrada e saída. Vai ser perigoso, vamos multar a gente lá dentro Não da é verdade, garagem. Geraldo? O que me chateia é que, será que ninguém está pensando no futuro da cidade para as próximas 2 décadas? Como é que vai falta ficar? Planejamento, é isso? Eu acho que falta mais do que planejamento. Eu acho que falta a vontade de usar a verdade e colocar a verdade aí para o mercado. Eu acho que não dá para você... Daqui a pouco vai aparecer algum iluminado falando que tem que diminuir o jardim da orla da praia de Santos para poder colocar mais carros. Onde vai colocar? Aí realmente é uma questão difícil, porque o carro está as prestações dos carros populares pequenas, né? Você pode dividir em N vezes, se endivida, o crédito para comprar automóvel está cada vez mais facilitado, o governo faz questão de continuar abrindo essa possibilidade, né? As pessoas vão comprando carro e pondo o carro para rodar, né? E a falta também de um transporte coletivo de massa aí, né? Que seja de bom nível, de boa qualidade, que garanta a pessoa sair da sua casa no horário e chegar ao seu destino no horário que ela necessita, né? Uriel e Heraldo, não? O que me preocupa nas colocações do César, ele faz uma abrangência muito grande na questão da habitabilidade, né? A conclusão que se tira em relação à habitabilidade. E, na verdade, nós temos uma tendência de uma cidade de prédios, como você falou, muito elevados, muito altos. A faixa etária está crescendo, e você mencionou 34%, a tendência é crescer um pouco mais ainda, porque é uma situação que é muito importante, que antigamente a faixa etária, com 60 anos, era a tendência da pessoa morrer. Hoje chega com 90 anos com muita facilidade. Então são muitas situações, e aí eu colocaria como um desafio. Nós temos necessidade fundamental do planejamento. Fundamental. A cidade, quando começou, era lá onde hoje é o Centro Velho. Casas, não eram apartamentos, eram casas, e que estão lá abandonadas,
Antigo bairro chinês, né? Não é? O antigo bairro chinês, ali na Rua do Comércio também, à espera de que alguma empresa imobiliária vá comprar aqueles terrenos para futuramente construir mais habitações. Então o que nós precisamos a questão social, é econômica, que envolve todas essas comunidades. Nos idos de 68 foi construído esse conjunto habitacional da Aparecida, do antigo BNH. Nós tínhamos aqui no Imbaré um conjunto habitacional dos ferroviários. E depois foram construindo alguns conjuntos habitacionais, não muitos, né? Os petroleiros ali na Guedes Coelho, não muitos, e não se deu ênfase. Nós tínhamos naquela época um empresário que construía os prédios do Luso, eu esqueci o nome do empresário, os prédios do Luso. Eram 3, 4 andares. Hoje, em qualquer lugar se encontra prédio de 40 andares com a maior facilidade. Então é preciso que a comunidade, como um todo, analise essa questão. E aí eu não vou mencionar Condesb, mas vou mencionar Comeb, não é? Vou mencionar as associações de moradores, a área comercial, porque o empresário precisa vender o seu produto, não é? E aí, quando ele vende o produto, ele tem movimento, ele contrata gente. E quando ele contratar pessoas, ele não vai fazê-los pura e simplesmente como quebra-galho. São pessoas que vão ter empregos ali, não é? E quando você menciona, por fim, para não estender demais nesse primeiro momento, quando você menciona que as pessoas estão se deslocando de outras cidades para virem trabalhar aqui, é porque nós temos uma região muito conurbada, as cidades são muito próximas umas das outras. Se você analisar, por exemplo, o Rio de Janeiro, com aquela extensão territorial, aquele grande número de moradores, eu compararia, a nível assim, sem exageros, uma região como a nossa, só que aqui são várias cidades, lá é uma só, é o Rio de Janeiro. E as pessoas se deslocam 1h30, 2 horas, 3 horas para chegar onde está. Que é a questão, que também é outro problema, que é a questão da mobilidade urbana. Essa questão também eu vejo, assim, Uriel, César e Boturão, como essa explosão, esse boom imobiliário, por conta desse milagre aí do pré-sal que ainda não se materializou. Quer dizer, passou-se a vender que Santos era uma região muito rica, era uma Dubai. E a gente está falando isso há uns 5, 6 anos, e na verdade a cidade está se empobrecendo. Não é? Na verdade a cidade está se empobrecendo e muitas dessas torres mencionadas aí pelo César estão lá ainda com as suas unidades desabitadas. E o mais grave, vem aí um aumento de IPTU aí nos mesmos moldes lá da capital de São Paulo. Não sei onde é que nós vamos parar. César, eu queria até, inclusive, fazer uma pergunta. Quando você vai comprar alguma coisa, os vendedores, né, os empresários, têm a concorrência. Sim. No caso habitacional, está havendo tanta procura que justifica um preço tão elevado dos imóveis que estão sendo vendidos? A questão não é o preço só está elevado, na minha ótica, deu uma estagnadinha, né? Deu uma segurada. Deu, mas não desceu. Deu, mas não cai. Mas não cai. O problema tem uma quedazinha, né? Em alguns. Mas depende, tem mercado para tudo, né? Tem preço para tudo, mercado para tudo. Não é um mercado que a gente pode falar que é generalista 100%. Não é. O que ocorre, Uriel, é o seguinte: o problema do país hoje, que é onde me preocupa esse crescimento que eu vejo desordenado para a minha cidade, eu sou santista, nascido aqui, com muito orgulho, o problema está no crédito. Está se vendendo, na realidade, não são apartamentos, está se vendendo dinheiro. Dinheiro, como grandes redes varejistas, não vendem geladeira, fogão, vendem dinheiro. Os juros é o maior juros, talvez, da Via Láctea, não sei. Não tem. Então a pessoa não tem condições de adquirir um imóvel, por exemplo, vamos pegar a classe média. Até 200, 250 mil, você está vendendo uma certa facilidade. Por quê? Porque o cara tem um fundo de garantia, tem uma poupancinha, financia o resto pelo sistema financeiro e dá para pagar a prestação. De 250 a 300 até 700, 800 mil, está meio que difícil de vender. Porque é a classe média, que está na sua capacidade de endividamento completamente atolada, não dá mais. E de 800 mil para cima, é o rico. O rico é rico. Ele compra, vive e tal, não tem problema. Então, o problema todo que eu estou vendo é que muita gente está usando a construção civil como, vamos dizer assim, um subterfúgio para obter lucros que não daria no mercado financeiro.
Se nós voltarmos a 30 anos atrás, naquela famigerada época do overnight, 2% ao dia, ninguém aplicava nada em produção, Sim. porque ganhava-se no mercado financeiro. Hoje o cenário é outro, o cenário econômico do país, do mundo, é outro. Não se ganha no mercado financeiro como se ganhava antigamente, então se aplica na produção. Porém, o que não houve contrapartida foi os juros. Por quê? Porque aí é uma questão governamental. O governo precisa financiar a dívida pública, que é uma das maiores dívidas do mundo, e depende dos banqueiros. E aí essa questão habitacional aí, houve também, nesse governo do Partido dos Trabalhadores, ainda no governo Lula, né, um incentivo muito grande à construção civil com investimento aí primeiro da Caixa, né? A Caixa ela crédito para as construtoras aí que nunca se tinha visto, acho que nunca antes na história do país, como gostava de falar o ex-presidente Lula, né? E os principais bancos, né, todos mais ou menos que seguiram a linha da Caixa. Então abriu-se aí uma linha de crédito extraordinária para a construção civil, né? Isso foi fundamental para essa explosão toda aí, né? Foi. O problema todo é que o Brasil está crescendo com a expansão do crédito, não está crescendo com a expansão da renda. Esse é o grande gargalo que vai provocar inadimplência, logo, já está havendo. Por que pararam de subir tantos preços? Porque também não se consegue mais, a classe média, ela parou de comprar. Ela está diminuindo a compra, naquele volume que vinha de 5 anos atrás. Hoje já está diferente. Quem está saindo do aluguel e está indo para a sua própria casa, com toda a justiça, é a classe D. Está saindo do aluguel e tal. E mesmo o filho da classe média que permanece em Santos e que tem aquele emprego onde ganha aí 3, 4 salários mínimos por aí, ele não consegue comprar. Porque primeiro que é jovem, não tem o fundo de garantia, um volume substancial para poder dar uma entrada que possa baixar a prestação. Segundo que o pai, a família já aposentada, também não tem aquela condição de mexer nas reservas e ficar com segurança, porque você não tem saúde, você tem que ter o plano de saúde. O plano de saúde hoje quanto custa para quem tem 60 anos? Uma fortuna, né? Então você vê como são os entraves para o mercado poder progredir. Aí você vem com o crédito. Você joga o crédito, passa de 20 anos para 25, depois passa para 30 anos. Quer dizer, o cidadão compra com 30 anos um apartamento, vai viver e só vai estar quitado se morrer, porque em vida talvez ele não pague. Diga, Uriel. E aquela situação interessante, onde havia um tempo em que as pessoas compravam imóveis para alugar. Né? Hoje, será que isso compensa? Não é? É uma situação interessante e, mais ainda, nós temos duas áreas... Imóveis residenciais. Residenciais. A gente vem acompanhando uma dificuldade muito grande para que o proprietário, né, tenha uma renda, como o Uriel citou, né, anos atrás, né, que a pessoa investia nisso. Os comerciais me parecem que têm um retorno mais interessante, né? Pelo até o que o Heraldo falou, essa celeuma toda que se criou, essa condição do pré-sal, esse marketing que foi usado com muita perspicácia pelo mercado imobiliário para venda, marketing de venda, o pré-sal, na realidade, não é fato ainda. Ele é uma expectativa. Mas já inflacionou o mercado, de 10 anos para cá, vem inflacionando o mercado. E você pega uma situação, Uriel, a renda, antigamente, quem vivia de renda era aquela pessoa que tinha vários imóveis alugados. Depois passou, quem vivia de renda era quem tinha dinheiro no mercado financeiro, e hoje está tentando se adaptar novamente. Aquele que tem condições está comprando os apartamentos usados, porque está havendo uma migração também, no menor volume, daquela pessoa que tem um apartamento, já tinha um apartamento, está mudando para um novo, a família diminuiu, os filhos mudaram, saíram de Santos, ficou só o marido e mulher, um apartamento de 3 quartos antigo, ele está vendendo, compra
um ou dois menorzinhos, e está dando um giro no mercado de até 250, 280 mil reais. Sem esquecer o detalhe que o que ele paga de aluguel hoje, ele passa a pagar de prestação do imóvel que é dele. Então, nesse aspecto, estimula a que ele vá usar o seu fundo de garantia para dar a entrada, o financiamento facilitado. Isso é um dado importante. Embora tem que tomar cuidado aí com certas facilitações, aí, certos financiamentos, né? Porque senão o cara paga 12 apartamentos num só, né? Depois o nosso convidado aqui, o César, vai explicar um pouquinho também sobre esse tema aí, que é algo perigoso, né? Bom, a gente, antes do intervalo, sempre lembra para você, né? Passa para você uma informação importante da Prefeitura da cidade de Santos, né? Sobre a família acolhedora. Existem momentos em que algumas famílias ficam realmente sem condições de cuidar dos seus filhos. Até que os pais voltem a se fortalecer, as crianças permanecem temporariamente em uma unidade de acolhimento. Mas nada substitui um lar, evidentemente, né? O programa Família Acolhedora da Prefeitura de Santos permite que você receba na sua casa crianças e adolescentes afastados das famílias de origem, oferecendo carinho e cuidados até que eles voltem para os seus pais. Seja você, portanto, uma família acolhedora, a proteção que as crianças e adolescentes precisam com o carinho que sua família sabe dar. Condições para participar desse programa: morar em Santos, ter mais de 18 anos, não ter interesse em adoção, não usar drogas ou álcool, não ter problemas financeiros, ter uma moradia digna e também a família deve aceitar a participação nesse programa, né? As crianças têm sempre entre 0 e 18 anos incompletos. Interessado pode acolher mais de uma criança, se for o caso, né? Existe uma ajuda de custo de R$ 386,60 por criança. O contato deve ser feito sempre na rua Clay Presgrave do Amaral, número 26, bairro do Boqueirão, na cidade de Santos, né? E o telefone 3251-9333. Agora sim, a gente vai para o intervalo e já voltamos com o painel Debates. Muito bem, a gente está de volta aqui com o nosso painel Debates. Com prazer conversando com o consultor imobiliário, o empresário César Abdurraqui Antelo, e nas participações sempre importantes também do Uriel Vilas Boas e do Heraldo José dos Santos. O telefone segue aí aberto para você ligar para a gente, participar conosco, certo? Enviar aí a sua pergunta, o seu comentário. O tema interessante, né? Mercado imobiliário, não é? O crescimento, né, do mercado imobiliário, do boom imobiliário que aconteceu aqui na cidade de Santos. E menos, não é, nas outras cidades da Baixada Santista, com exceção a Praia Grande, né, que é uma cidade que vem crescendo também nesse mercado já há bastante tempo. 3017 91 10, você liga, mantém contato conosco, participa com a gente também, né? Bom, o César, a gente estava comentando a respeito de crescimento do mercado imobiliário, né? E a questão que envolve o pré-sal. Se o pré-sal foi uma ilusão, se não foi uma ilusão, eu ainda não cheguei a uma conclusão. Não sei se alguém aqui na mesa chegou a essa conclusão. Você chegou já à conclusão? Eu não considero uma ilusão, porque eu faço uma comparação com o que aconteceu em Macaé, no estado do Rio. Lá também foi assim, a Campos. E o Brasil, felizmente, eu acho muito importante, desenvolveu uma tecnologia muito grande na exploração em águas marinhas. E, agora, não aceita dizer que o pré-sal é para amanhã, para depois. Não, ele vai levar um certo tempo, sem dúvida. Mas que vai trazer. Mas, por outro lado, também eu concordo com o César que, de certa maneira, houve uma exploração, até uma deturpação dos fatos para a facilitação do mercado imobiliário. Isso não tem dúvida, lamentavelmente. Mas que o pré-sal vai dar resultado para esse país, eu não tenho dúvida quanto a isso. Não foi só também o pré-sal, que eu acho que desalinhou os valores proporcionais do mercado imobiliário aqui na Baixada, principalmente em Santos. Foi também a questão da infraestrutura da cidade. Santos é uma cidade plana, uma cidade convidativa para se viver, qualidade de vida, segura, a segunda pista da Imigrantes. Quer dizer, tudo isso, o pessoal de São Paulo, ninguém aguenta ficar 3, 4 horas por dia preso no trânsito. E como tem a segunda pista e foi fácil, a locomoção hoje está fácil, está tranquila, muita gente de São Paulo veio morar em Santos, está morando em Santos e sobe e desce todo dia. Tanto é que temos um problema aí para a Ecovias resolver, se deixa, se não deixa, são os fretados, tudo. Tem uma série de situações. Agora, tudo isso conspirou para eu diria até uma surrealidade. É surreal os valores. Porque, veja... A cidade ficou elitizada, né? Elitizada. Só para dar um gancho, né? Eu tenho uma participação com o empresariado da construção civil há mais de 10 anos, as pessoas que me conhecem sabem disso, e há questão de 4 anos, o ex-presidente da Secob na época, Renato Monteiro, deu uma entrevista ao principal jornal da nossa região,
E questionado sobre a elitização da cidade, ele disse o seguinte: olha, isso é uma questão de mercado, uma questão mercadológica. Não tem saída. Santos vai se transformar numa cidade elitizada mesmo. Essa é a realidade do mercado. O que precisa acontecer é um planejamento metropolitano, né, para que as outras cidades possam crescer também na sequência, né, em conjunto, aproveitando esse gancho aqui. Absorver os expurgados e absorver aquelas pessoas que não têm condição. E não se usar o termo expulsão. Né? Expulsão é um equívoco completo. Né? Agora, é natural, no mundo inteiro acontece isso. Eu, por exemplo, tenho um conhecido, uma pessoa que estudou comigo, o cara está na França há 20 e tantos anos. Né? Ele é guia turístico na França, guia turístico em Paris. Né? Só que você pensa que ele mora em Paris? Não, mora no subúrbio. Ele mora no subúrbio de Paris. Porque não tem grana para morar em Paris também. Não tem dúvida. Entendeu? Então isso é uma realidade internacional, mundial. O que precisa, agora o cara mora no subúrbio com uma dignidade, uma boa residência, tem tudo à sua disposição, tem banco, tem supermercados, padarias, tem hospital, tudo isso. Tá certo? Porque eu acho que o que deve acontecer na França, eu acredito, é que o discurso político para esse tipo de situação, ele é verdadeiro. E aqui você veja, eu estava falei do plano de saúde do aposentado, que possivelmente não consegue, não deve gastar menos de R$ 1.500 em plano de saúde por mês, entre ele e a esposa. A minha mãe, por exemplo, que está nos assistindo, ela tem 81 anos, lúcida, tranquila, R$2.000 de plano de saúde. E eu tenho que pagar, porque se parar de pagar, ninguém aceita na idade que ela está. Então, essa situação da falta de infraestrutura de alguns serviços é que gera o descontentamento e as perguntas que se fazem, por que está se deixando? Na realidade, tudo é de vontade política, no fundo. Se você Agora, para pensar... César, em meio a toda essa alteração de cenário na cidade, a cidade está sofrendo uma grande transformação, a gente vê grandes torres, grandes empreendimentos e tal, mas ainda se preservam aquelas antigas habitações, aqueles predinhos de 3 andares, como você bem citou. Não estaria então havendo uma migração? Aqueles que não podem hoje comprar uma unidade nova dessa nessas torres, eles não estariam procurando um apartamento maior aí de 3, 4 quartos nessas unidades? O mercado também não faz esse jogo? Faz. É como o Boturão falou no início do programa, o mercado é para todos, tem de tudo um pouquinho. E existe mesmo toda essa, vamos dizer assim, dinâmica acontecendo. A dinâmica do mercado hoje, ela está sendo adaptada para a necessidade e momento de cada um, de cada investidor. Aquela família que está crescendo e que o cidadão tem 2, 3 filhos já em idade de 15, adolescente, 15, 16 anos, cada um quer ter o seu próprio espaço, está buscando um apartamento maior, mas não consegue comprar nesses empreendimentos novos, busca um apartamento maior num prédio mais antigo. Aquela família que é o contrário, que vem na contramão desse exemplo, que os filhos casaram, saíram, o apartamento ficou grande, condomínio pesado, porque é um prédio mais antigo, requer mais manutenção, busca um apartamento menor. Então, essa migração tem aquelas existe. Distorções, né? Às vezes você vê um apartamento de 250 metros quadrados, bem localizado, enfim. Sim. Aí você olha o valor e fala, bom, é o mesmo preço de um de 150 metros quadrados, só que de 150 metros quadrados está numa torre de 25 andares, que tem piscina, que tem quadra disso, quadra daquilo, não sei o quê. E o outro está num predinho daqueles antigos, né? De 9, 10 andares, que o condomínio é de sei lá quantos R$1.000. É isso aí. Né? Essas distorções existem. Mas o que eu acho interessante também, que nós aqui fazemos a constatação de certos fatos que estão aí à vista. E quando você analisa sobre o aspecto econômico, o empresariado, e aí eu mesmo falo a área da construção civil, o comércio varejista, comércio até não varejista também, as empresas como o Polo Industrial de Cubatão, será que essas questões não mereceriam, evidentemente não são campanhas, claro, não é isso, mas eu me refiro assim, será que não mereceriam uma avaliação de como poderia levar para encontrar uma saída para isso? Porque interessa ao empresariado
a venda desses imóveis, a construção de mais imóveis. E quando eu falo, não me refiro apenas a quem comercia o imóvel, a quem o constrói também tem que comprar produtos de empresas econômicas, empresas industriais. Então me refiro a esse fato. Até quando a gente vai ficar na expectativa do que vai acontecer? E a tendência, quando a gente fica nessa expectativa, é acontecer coisa que não é muito legal, muito boa. E começa pela mobilidade não metropolitana, a mobilidade urbana. Você hoje tem um carro, não dá mais aquele prazer que você tinha anteriormente, porque você fica num trânsito congestionado, irritante, dúvida, né? Não é? Perturbando. E foi como mencionou Paris, ele, não muito tempo atrás, começou estimulando o uso de bicicleta. Coloca a bicicleta pública à disposição e o sujeito anda de bicicleta, de paletó e gravata. Naturalmente. Então são situações. Você chega suado no trabalho? Não é? É isso que eu pensei. É para pensar, mas o Francisco tem essa preocupação. O Francisco tem essa coisa do Você não vai tomar banho. perfume, né? Mas folclore, não né? faz 40 graus lá, né? Mas o metrô é não muito faz, interessante. não faz. Tem o metrô, mas é o metrô verdade. tem muita importância, não é? Então são situações que exigem. Por que nós não temos mais uma ligação ferroviária Santos-São Paulo como tínhamos antigamente? Quer dizer, mistura-se tudo, estrada, carro, caminhão. O metrô, né, foi uma invenção que começou a ser utilizada pelas grandes capitais do mundo nas décadas de 40, 50. Buenos Aires, não precisa ir muito longe, né? O metrô de Buenos Aires é o segundo mais antigo do mundo, né? O primeiro de Moscou na época de 30, E 35. segundo ou terceiro Buenos Aires. Após Paris, depois começou de Buenos Aires. Eu acho que ainda década de Buenos 40, Aires 50. é o segundo ainda, eu acho. Eu acho que é o segundo Buenos segundo. Aires. Aqui o nosso começou na década de 70. E vai 20 e tantos anos E depois, vai em lá, marcha 2 lenta. décadas. O Uriel tocou num ponto que eu acho que é fundamental, que é o grande gargalo do país, até para a questão agroeconômica. As ferrovias. Um país como o nosso, não explorar, não ter a condição de investimento nas ferrovias, é impensável nos dias de hoje. Tecnologicamente, tem tudo favorável. Aí você fala, pensou-se nas estradas. O que é o lobby da indústria automobilística? Eu não sei, gente, mas será que não tem seres pensantes com poder de decisão para influenciar a questão da matriz a matriz de locomoção nossa, se é que eu posso dizer assim, de transporte, para sair do ônibus? Olha, as estradas esburacadas, acidentes com mortes, com danos sociais e danos financeiros para o Estado. Quer dizer, quantos caminhões você precisa para trazer? Veja aí o que acontece no Porto de Santos quando tem a safra da soja. Quantos caminhões não precisam vir? Agora, vagões de trem que viriam pela... Sabe? Então são coisas... O trem ficou mal colocado aqui porque cruzava a cidade, que quem é santista, nascido aqui, sabe que a cidade era da linha da máquina para lá e da linha da máquina para cá, porque cortava o meio. Cortava, assim. Mas vai voltar agora com o VLT essa situação. Você mencionou uma situação interessante. No tempo do Laudo Natel, governador do estado, ele colocava os trens Laudo Natel, para levar caminhões. Os caminhões eram levados nos trens até a região de Bauru, por aí afora. Foi inovação, não se usa mais, claro. Essa questão não existe mais. Mas eu me lembro do Laudo Natel criando essa metodologia, onde colocava um vagão comprido, colocava 3, 4 caminhões dentro desse vagão e levava, né, um monte de caminhões, porque o transporte, as estradas eram insuficientes e ineficientes naquela ocasião. Eu me refiro a isso, eu insisto nesse aspecto, é que nós gostamos, é uma tendência natural de encontrar o problema, ainda mais quando ele nos atinge de forma direta. No entanto, falta-nos, enquanto ser social, essa pressão, e aí são desafios, inclusive, para o setor universitário, nas pesquisas, não é? Você coloca todo mundo discutindo e debatendo essa questão. E por isso que terminaria com a preocupação, que não seria uma área social, nós queremos uma separação. Isso me preocupa, não é? Você achar que a hora da praia é para bacanas e quem não é bacana tem que ir, não é? Ir para mais longe. E para mais longe hoje... A hora da praia é para todos. Pois não, estou dizendo que deve ser. Morar na hora da praia realmente é para quem tem mais bala na agulha, né? Para fazer o quê? O problema eu também... Quem é que anda de Mercedes? Quem pode. Quem pode, amigo. Não tem dúvida. Você não pode, vai de golzinho.
Mas é carro do mesmo jeito e leva, não tem problema. Mas o que eu vejo é o seguinte... Isso não quer dizer que para trás, né? Depois da linha da máquina, para outros locais... Seja ruim. Você circula a cidade hoje, vai para bairros mais afastados, você vê moradias maravilhosas. Mas casas aí é que bonitas, tá, né? Prédios bonitos sendo construídos também. Né? O Marapé é um bairro muito agradável. O Marapé e o Campo Grande. É agradável. Os dois são muito bons. Você passa, bons. final da tarde, tem aquelas senhoras sentadas na calçada, coisa do interior ainda. Isso me traz uma nostalgia fantástica. Porém, a autoridade competente municipal liberou na beira do Morro do Marapé uma construção de 7 torres, lá 5, 7 torres. São 8.000 pessoas morando lá. Ali é aquele empreendimento... Aquaplay. Aquaplay, exatamente. Gente, demorou para virar, né? Porque tem licenças ambientais, tem uma série de situações. Chegou um momento que o pessoal não acreditava mais que fosse E se avançar, abrir o né? túnel ali, que eu não acredito, mas enfim, se abrir o túnel ali, então, como é que fica aquilo tudo? E já o Morro da Nova Sintra já tem quantos prédios? E o Morro da Nova Sintra está acontecendo problemas sérios no adensamento populacional lá. Porque a infraestrutura não é na mesma proporção. É isso que eu falo. São situações pontuais e oportunistas no campo mercadológico, do mercado, que está fazendo com que se vire. E tem dinheiro para financiar tudo isso, a coisa está indo. Agora, o principal é que a pergunta que eu acho que a gente deve discutir, toda a sociedade, é aonde nós queremos chegar. Porque nós estamos discutindo os efeitos. As causas, aonde nós queremos chegar, o que fazer. Muito bem, uma boa pergunta para a gente debater daqui a pouquinho. Estamos em cima do break, vamos para mais um intervalo e o painel Debates volta já já. Muito bem, voltamos aqui com o nosso painel Debates. A gente com muito prazer conversando com o César Abdurraqui Antelo, César consultor imobiliário, empresário também, administrador de empresas, né? Conosco também o Uriel Vilas Boas e o Heraldo José dos Santos. Perguntas chegando aqui e ficou uma interrogação no ar, né? Daquela questão de para onde queremos ir, né? Da onde viemos, para onde vamos, onde estamos, né? Aqui realmente as coisas são muito complicadas, muito difíceis e muito confusas, né? Você vai para outras regiões do estado, ontem, por exemplo, passando ali por São Bernardo do Campo, né? Dentro da cidade, tem um momento ali, antes de chegar a Feio, né? Não pela Anchieta, saindo pela Imigrantes, né? E você se depara na avenida lá com o Hospital das Clínicas de São Bernardo do Campo. O hospital está praticamente pronto, é um prédio extraordinário, maravilhoso, né? E nós aqui nos debatendo aqui com a sofrida Santa Casa da Misericórdia de Santos, o sofrido do Hospital Guilherme Álvaro, ou seja, o Hospital dos Estivadores que está parado aí no papel, né? Uma outra planificação por parte da Prefeitura de Santos. Temos bons hospitais aqui, né? Mas com estrutura muitíssimo distante dos hospitais de São Paulo e muito distante desse Hospital das Clínicas que vai funcionar em breve em São Bernardo do Campo. Quer dizer, a dificuldade para as coisas saírem do papel aqui é uma coisa... Eu acho que nós perdemos o timing, viu? Eu continuo dizendo. O período de ditadura militar calou aí as grandes lideranças, caçaram o Covas, caçaram o Gastone, caçaram o Gato, caçaram o Esmeraldo, caçaram o Nelson Fabiano. Os prefeitos eram todos nomeados, a cidade não podia se manifestar, enfim. Nesse vácuo aí você viu Campinas explodindo, São José dos Campos, Ribeirão Preto, enfim, uma série de outras regiões do estado e nós infelizmente perdemos o time e hoje eu não sei que projeto, que planejamento de saúde vai se fazer tem que sair da cidade, né? Se precisar de um procedimento mais meticuloso, vamos dizer assim, você tem que buscar São Paulo, não adianta. Na área da saúde? Na área da saúde. Infelizmente a gente tem que se curvar a essa realidade, apesar de termos aqui médicos de altíssimo nível, de altíssima qualidade, né? Mas estrutura hospitalar é que não acompanha. Né? Eu estava conversando com o César hoje pela manhã na rádio, que ele também nos fez uma honrosa visita lá na Rádio Terra, e ele está voltando do Chile, o Chile que também viveu uma ditadura sanguinolenta, e o país se superou. Quer dizer, a ditadura chilena organizou o país, né, economicamente, né? É o que eu disse para o Heraldo, também é um país, teoricamente, mais fácil de ser organizado. Você tem aí cerca de 18 milhões de habitantes, sendo que 10, 12 milhões estão dentro de Santiago, ou da Grande Santiago. E o resto tudo espalhado naquela faixa de terra que é o Pacífico ali do nosso continente. Agora, a diferença crucial
está na cultura, na educação do povo. Não há analfabetismo no Chile. 0%. E tem educação. Porque aqui tem muita gente que sabe ler e escrever, mas não tem educação. Você não vê um papel atirado na rua. Sabe o que tem no Chile, Boturão? Santiago, sim, no centro de Santiago, estou andando a pé, conversando com alguns amigos, a cada 2 quadras um piano no poste. Piano popular, parado no poste. Piano amarrado no poste. A população tocando piano, se reúne no final da tarde, ficam tocando piano, cantando. Isso é cultura. O Boturão fez uma menção à questão do vácuo político. É algo para ser pensado. Quem viveu no tempo da ditadura militar... eu era um jovem, né? Eu era também jovem. Adolescente ainda. Nossa, eu era jovem também. O Uriel já é um pouquinho mais avançado aí no tempo do que a gente. Mas nós tínhamos o costume... Eu sou mais jovem do que todos, é que eu gostava muito do sereno, só isso. Pois é, nós gostávamos muito de nos reunir a todo final de semana para trocar ideias, bater papo. Evidentemente que tinha caipirinha, que tinha uísque, mas para bater papo sobre questões políticas. Então nós tínhamos a necessidade de voltar a discutir dessa forma, e eu tenho cuidado no que falo para não estar melindrando quem quer que seja. Mas a área estudantil, a área sindical, a área dos conselhos, nós temos 27 conselhos, segurança, saúde, educação, 27 conselhos. E nós podemos determinar as regras em relação ao posicionamento da entidade pública que dirige qualquer cidade. E eu mencionei semana anterior aqui, falei do Condesb, não é? Me preocupa exatamente isso. Quando eu vejo um problema divulgando que lá em determinada cidade aumentou o índice de criminalidade e, ao ser cobrado, o prefeito disse textualmente: eu estou procurando e não consigo resposta do governo do estado em relação à segurança. Não é o prefeito que tem que resolver essa situação. É toda a comunidade participando. Esse problema que teve agora no final de semana, lá no centro da cidade, arrastão, lá no final de semana. Ora, o comércio da região não é fechar a porta às 18 horas. Ao contrário, tem que fechar as portas, deixar as portas permanentemente abertas e discutir com as autoridades a saída. E aí a gente vê o interesse imediato, ele quer uma solução para esse problema, consequentemente vai levar outros segmentos também a participarem dessas discussões. Falta-nos isso. E quando o empresário vai construir um prédio, ele avalia toda a questão de quanto vai gastar de cimento, de ferro, disso, daquilo outro. Ora, caramba, será que ele não avalia também a repercussão que vai ter se o prédio não tiver uma estruturação de mobilidade urbana, morando numa região com a facilitação da mobilidade urbana? Então, tudo isso leva à cobrança que esse empresariado também precisa participar, também precisa discutir, porque nós podemos ter um risco de ter uma cidade linda, bonita, maravilhosa e desocupada, porque as pessoas não vão querer ficar aqui. E os governos são muito omissos. Desculpe, Uriel. Nós tivemos aí, por exemplo, a restauração do Teatro Coliseu. Muito bem. Quando da reinauguração, nós tínhamos ali, durante os espetáculos, 1 ou 2 viaturas da polícia, porque é uma área degradada, a verdade é essa. Ali no centro, depois das 18 horas, comerciante manter as portas abertas é atrair assaltante, atrair o que não presta e correr risco, muitos riscos. Depois, nós temos lá os espetáculos, ou tínhamos até então, porque agora está fechado também, e não se via nenhuma presença da polícia ali naquela região, às vezes até nem mesmo da Guarda Municipal. Então é uma atividade de risco você se deslocar dos bairros para o centro para assistir um espetáculo. Olha, o Teatro Guarani, a mesma situação, aquela praça lá, aquela praça, a Praça José Bonifácio, em frente ao Fórum, será que os juízes que lá atuam não poderiam exigir, sentar com as autoridades, tornar a praça um local agradável, onde as pessoas se sentam, onde as famílias se sentam, como era na nossa época? Eu não estou querendo aqui ser saudosista de nada, mas quem tem coragem de atravessar aquela praça? Mesmo durante o dia, Uriel. No caso do os juízes se trancam, os promotores se trancam, os comerciantes se trancam, põem grades. Quer dizer, nós estamos vivendo a era do medo, só isso.
É que eu acho que falta tempo também. Como tempo? O juiz, por exemplo, não tem, com o acúmulo de funções e da situação que está os fóruns hoje no país, eles não têm tempo para observar isso, muito menos para se manifestarem a esse favor. E a sociedade vai ficando à margem. Você pode reparar, falaram aqui, foi o Mas se Edgar... nós atacarmos esse problema, nós vamos ter muitos menos processos. Mas vamos continuar tendo, e nós estamos caminhando para isso. Nós vivemos numa democracia repressiva hoje, né? É? A pessoa está presa em casa, Tá o cara tem presa em medo de casa, atravessar ali, claro. o cara tem medo de ir a São Paulo em determinados horários, tem medo de ir para Cubatão, porque o preso no trânsito pode ser assaltado, Tem medo de do atravessar retorno, para Praia de Grande. arrastão. E tem gente porque que senão sem conhecimento do que foi a repressão complicado militar, o negócio, né? fala que é saudosista daquela época ainda. Quer dizer, veja a que ponto chegamos. Então, eu acho que a situação toda está na educação. Tudo passa pela educação. Quanto o povo, Edgar, Uriel e Heraldo, eu falei outro dia para um amigo o seguinte: nós somos um grande país em extensão territorial, um grande país em riquezas, mas nós estamos longe de sermos uma grande nação. Porque a nação, ela está na base da nação, tem um tripé que dá a segurança, que é segurança institucional. Ninguém acredita nas instituições aqui hoje no país. Saúde, você não tem condições de ter saúde. E educação, nós não temos educação. É a base de tudo, né? É a base de tudo. Paulo do Jardim Anchieta, lá de Cubatão, parabeniza o programa, a gente agradece, obrigado por participar conosco aqui. E o que é o pré-sal? Tem a ver com o aumento. O que é o pré-sal tem a ver com o aumento dos imóveis em Santos? Explica, César, por favor, que há dúvida aí. A princípio, o pré-sal não tem nada a ver com o aumento dos imóveis em Santos. O que tem, que levou ao aumento dos imóveis em Santos foi a especulação que se foi criada em razão de Santos ter condições de ter descoberto a bacia de Santos ser rica em petróleo. Como o Uriel bem falou, a Petrobras está desenvolvendo tecnologia para águas profundas e um dia isso vai render royalties para a cidade. E, teoricamente, rendendo royalties para a cidade vai se valorizar. Nós vamos ter o que estamos reclamando que falta: saúde, educação, segurança, as instituições funcionando. E aí, naturalmente, todo mundo vai querer vir morar aqui. E não vai ter espaço para todo mundo, porque Santos é uma ilha. Então, é a lei da oferta e da procura. Quem puder e tiver dinheiro, vai comprar. Como o Edgar falou, quem quiser, quem tem condições, anda de Mercedes. Quem não tem, anda de Gol. Então, mas só que eu acho que o que aconteceu é que foi extemporâneo. Foi antecipado essa situação do pré-sal, porque na realidade, ele ainda não ocorreu. Essa é a questão. Então, a princípio, não tem nada a ver, a não ser o marketing, que foi muito bem usado pela indústria da construção civil na cidade. E vamos tirar também, deixar uma outra questão também bem claro, né? A indústria da construção civil, graças a Deus que ela está aí firme e forte, que gera uma quantidade de empregos enormes, né? Quanto mais empreendimentos a gente tiver, sempre é bom. O que se quer é um planejamento aqui, né? Para a cidade e para a região, especialmente, né? Com relação às pessoas que têm uma dificuldade financeira maior para se manter morando em bairros considerados nobres aqui da cidade, né? Maria José do Boqueirão, haverá compradores para todas essas torres construídas em Santos? Como fica o trânsito em consequência dessa quantidade de pessoas? E aí, senhores? Quem se arrisca? Eu acho curioso, inclusive não é muito fácil encontrar essa comprovação, quantas torres estão realmente não só vendidas, ocupadas. Isso a gente não encontra torres ocupadas, você encontra apartamentos. Exatamente, não tem. E isso é a perspectiva futura, e aí é uma colocação que se faz para o empresário ligado a essa área. Ele pode ficar com esse apartamento quantos anos sem vendê-lo e sem perder dinheiro com isso? Da forma como está valorizando o mercado, ele até tem construtor em Santos que está vendendo apartamento por 1.100.000, o cidadão chegou lá, deu 1.050.000 e ele não aceitou. Tá? Por quê? Porque a valorização é maior, porque você não tem mais o sistema financeiro para aplicar o dinheiro. Mas é uma curiosidade também que não se fala... Ele aplica no imóvel, né? Aplica no imóvel que ele mesmo construiu. O imóvel é a commodity dele. Mas não se fala quanto ele gastou na construção desse imóvel. Não interessa. Não interessa. O custo é o mesmo custo da construção civil aqui, o ferro que constrói aqui é o ferro que constrói na Praia Grande. A diferença está no custo do terreno. Exatamente. Ah, sim, é verdade. Exatamente.
Cosme da Areia Branca, mais uma vez, participa conosco aqui. Convidados, hoje em dia o atual governo federal que está no Brasil, né? O PT, diz ele, né? O PT, ele dá grandes incentivos aos empresários do setor automobilístico e aos grandes banqueiros que financiam obras, mas esquecem de dar incentivos às moradias. As pessoas querem comprar sua casa com juros baixos, diz ele, né? Bom, tem uma certa razão nessa coisa aí, porque os banqueiros e a indústria automobilística está no foco dos black blocs, né, por exemplo. Né? Eles destroem as agências do Itaú, do Bradesco e tal, e invadem também e destroem as lojas e as empresas que vendem aí os grandes montadoras. Mas então, nesse aspecto, o Cosme me deu razão. O empresariado, o banqueiro, o empresário da construção civil, ele pressiona. A comunidade é que não está pressionando. Eles estão organizados para buscar os seus objetivos. E nosso objetivo, como nós vamos buscá-los? Mas eles têm instrumentos que a sociedade não tem. Exatamente. Nós temos que ter habilidade na... O Jorge do Embarés pergunta aqui ao César. César, não seria mais prático para o governo financiar imóveis, mesmo tendo restrições ao crédito, como se fosse um aluguel, ou como só fosse um aluguel? Entendi bem, acho que é isso que ele quis dizer. Sim, uma prestação, como se fosse pagar o aluguel, você paga a prestação para o governo. Seria. O problema é que o governo não tem essa possibilidade de atuar assim, porque ele estaria indo contra os interesses dos banqueiros, que financiam a dívida pública interna. Então, essa é uma questão política. Não tem a menor possibilidade disso acontecer. Renato Nimbaré diz assim: tenho 68 anos, estou precisando fazer uma limpeza do ouvido. Fui à Santa Casa e estão me cobrando R$300, alegando que esse serviço agora só é realizado mediante a pagamento. Bom, eu não sei se ele tem plano de saúde, se ele foi através do SUS, né? Não sei se que informação é essa. R$300 a Santa Casa está cobrando para fazer uma limpeza de ouvido. Então, é um médico otorrino, né, que deve estar cobrando, não sei. Mas curioso ele mencionar a Santa Casa. A Santa Casa não é tão beneficente assim, ela inclusive tem planos de saúde, não é? Plano de Santa Casa Saúde. Santa Casa Saúde. Eu não sei se ele é um Aí dos talvez... beneficiários clientes do plano da Santa Casa, né? Aí talvez o que poderia é tentar ver, dependendo do... Ninguém aqui é médico, mas dependendo da situação que for, se há um atendimento, de um pronto atendimento, talvez um pronto-socorro até. Muito bem. César, um prazer receber você aqui. Espero que retorne conosco em outras oportunidades para a gente discutir questão da indústria imobiliária, o mercado, enfim, e outros assuntos importantes relativos à nossa região e ao país. Obrigado, viu? Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. César Abdurraque Antelo participando com a gente aqui, como Uriel Vilas Boas, como Heraldo José dos Santos, e a gente agradece também a você que esteve conosco, né? O Painel Debates fica por aqui, volta amanhã 1h30 da tarde, reprise às 20 horas, 8 da noite, e às 22 horas sempre o Painel Regional. Obrigado.